naquela questão do planejamento reencarnatório, planejou-se, né, toda a dificuldade ali e tal, fez o planejamento. E eu vou até pôr aqui depois para ler de novo, senão a gente esquece, né? Deixa eu pôr na tela aqui. E se faz esse planejamento e a mãe aborta? Essa questão do espírito, caso a mãe não aceite mais recebê-lo, ele não reencarna ou é feito um outro planejamento? Aquele ser tem uma oportunidade em outro lar? Como que fica? Então, vamos começar pela tua pergunta primeiro, depois eu vou na questão da Rosângela. Nesses casos, se realmente não há possibilidade do espírito reencarnar numa família por N motivos, a espiritualidade vai levá-lo para que ele possa reencarnar em outra família, sim. Se a gente pensar de uma forma simples, nós não temos responsabilidades, programas a serem cumpridos para a restauração do nosso equilíbrio interpessoal, interespiritual, com apenas uma família. Nós temos débitos com inúmeras pessoas que a gente errou no passado. Então, possibilidade de voltar a uma família não existe. Existirá com certeza um outro grupo de familiares, um outro grupo de espíritos que reencarnam, em que haverá a possibilidade desse espírito reencarnar. E quando essa mãe, esse pai, essa família já estiver preparada para aceitar esse espírito novamente no seu seio familiar, esse programa reencarnatório ele vai ser feito para que isso aconteça. Cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar tudo isso. O próprio processo reencarnatório, às vezes, ele muda. O próprio desencarne, às vezes, ele muda. Às vezes, existem espíritos que estão programados aí para um desencarne aos 70 anos e, por N motivos, por necessidades que ele permaneça na Terra, ele ganha aí mais 5 anos de moratória para desenvolver um projeto, ajudar pessoas. Então, tudo isso é muito flexível e conforme a necessidade de cada espírito que está reencarnando, de cada grupo que vai receber aquele espírito. Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem nesse momento, se aquela família não vai aceitar, com certeza há necessidade de reencarne e vai achar um outro lar para ele. E falando com que a minha amiga Rosângela aqui falou da questão do corpo ser meu. Nós falamos agora há pouco da questão do livre-arbítrio. Há razão, sim. O corpo e a responsabilidade sobre esse corpo é da mãe. Ela tem, através da lei do livre-arbítrio, da livre escolha, ela tem, sim, a possibilidade de cometer um aborto. Entretanto, quando nós analisamos a lei da ação e reação, aquela que, ferindo as leis naturais, nesse caso a lei que fala da vida, ela terá que responder por aquele seu ato delituoso mais para frente. Muitas vezes, a gente vê casos de famílias, de casais, que querem loucamente ter um filho e não conseguem. Veja bem, isso é muito perigoso a gente falar isso de chofres. Cada caso é um caso. Mas pode acontecer em determinadas situações de que aquele casal, num passado remoto, tenha trabalhado para que uma vida não viesse. Então ele passou essa existência atual sem a possibilidade, marido e esposa, de terem filhos, por um resgate de um erro cometido lá atrás. Pelo amor de Deus, casais que estão com problema de ter filho. Não estou falando que isso é geral, mas pode eventualmente acontecer. Agora, num caso desse, por exemplo, quantas e quantas crianças estão em filas de orfanatos esperando para adoção? A gente tem possibilidade de auxiliar. Então, voltando ao que a Rosângela colocou aqui para a gente. Há, sim, pela lei do livre-arbítrio, a possibilidade dela dizer, o corpo é meu, eu quero abortar. É respeitado isso. Entretanto, como a Rosângela colocou aqui mesmo, nem o corpo, nem o espírito que escolheu para reencarnar essa mãe, daquele reencarnante, perdão, não é responsabilidade dela. Ele está ali interferindo não só na sua vontade, na sua liberdade, mas na vontade e na liberdade daquele que está tentando reencarnar. Aí existe o grau de responsabilidade, como a gente citou agora há pouco. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. E não só com relação à questão de aborto, de saúde, por exemplo. A gente sabe que a atividade física faz bem para a saúde. Se eu quero ficar deitado no sofá o dia inteiro, eu posso, eu tenho essa liberdade. Entretanto, o que isso vai ocasionar para a minha saúde? Provavelmente um suicídio involuntário.
que vai chegar a ter bem menos tempo de vida em função de não ter cuidado da própria vida, da própria saúde, e vai acabar desencarnando antes do tempo. A gente entra naquela questão do suicida que a gente vê no nosso lar quando cobrava o André Luiz, né, que você mesmo citou, a questão daqueles que estão em volta, suicida, suicídio, ele não entendia por quê. Aí, posteriormente, quando foi mostrado para ele tudo, a vida desregrada, noturna que ele tinha, o envolvimento com bebida, com cigarro e tantas outras coisas que ele tinha, mostraram para ele que ele foi reduzindo o período dele de vida. Então, é um suicídio involuntário. Tudo bem? Rosângela, espero ter respondido o teu questionamento. Um abraço para o seu Vicente.